atual ministra da Cultura. Em 36 anos de trabalho, já soma 17 obras lançadas, entre LPs, CDs, DVDs e 23 turnês internacionais por todos os continentes do mundo. Ganhadora de 2 troféus Caymmi, 2 troféus Imprensa, 4 troféus Dodô e Osmar, além de ser indicada para o Grammy e para o Grammy Latino. Além da carreira artística, fundou há 18 anos em Salvador a Associação Fábrica Cultural, organização cultural, social que desenvolve projetos nos eixos da cultura, da educação e da sustentabilidade. Com vocês, então, eu quero muito barulho, hein? Vamos receber ela, a agente cultural que virou ministra da Cultura, Margarete Menezes! Boa tarde a todo mundo que está aí, no Brasil inteiro. Que momento especial. Na verdade, fico muito honrada, muito feliz com esse momento. Eu tinha assim, uma expectativa muito grande, né? Dessa grande reunião. Eu vou fazer minha auto-inscrição, sou mulher negra, afro-indígena, estou com cabelos trançados, a calça branca e uma blusa verde. E com o coração batendo forte assim, porque esse momento para nós, do Ministério da Cultura, de todo o sistema MIC, é um momento muito emocionante, porque a realização desse encontro, a realização de comitês de cultura territoriais, é uma coisa, a nós assim, veio de uma ideia, né, do comitê de cultura, uma ideia do presidente, e que a gente teve que amadurecer para entender o que era isso, e virou essa grande congregação de gente que quer construir um Brasil melhor, principalmente na cultura. Muito obrigado, Yuri. É a emoção mesmo estar aqui. Muito obrigada, gente. Está lindo demais. Mais bonito do que a tenda, essa vibração que a gente vê, essa energia no olhar, essa força, né, que cada um é um universo dentro de si, e a gente está aqui dando as mãos para criar essa grande rede, essa grande força, para a gente materializar as políticas do nosso Ministério da Cultura e fazer com que em cada lugar do nosso país a gente tenha acesso, a gente acenda essa luz da cultura, fortaleça o acontecimento cultural. Então, estou muito obrigada mesmo. Obrigado, ministra. Prazer. Muito barulho para a nossa ministra! Voltou aqui. Acho que esse... Voltou aqui. Quero então saudar mais uma vez nossa ministra Margarete Menezes, saudar todas as pessoas que estão aqui presentes, integrantes dos comitês de cultura, os agentes territoriais de cultura, os representantes dos institutos federais, as equipes técnicas, gestores e gestoras do MIC. Nós estamos aqui para celebrar hoje e fortalecer o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que é uma construção coletiva, ministra, que é motivo de muito orgulho para o Ministério, para a Secretaria de Articulação Federativa dos Comitês de Cultura, para a DAG e para a Coordenação Geral dos Comitês de Cultura. Esse encontro é a concretização de um sonho coletivo de democratização das políticas públicas de cultura a partir do reconhecimento do reconhecimento de quem faz na ponta, de quem constrói cultura na ponta, das expressões culturais, das manifestações e dos fazeres culturais. Então a gente celebra hoje aqui os comitês de cultura, uma política pensada pelo nosso presidente Lula e os agentes territoriais de cultura, que são vocês todos e todas que levam a cultura para a ponta. Vamos conversar então, ministra, falar aqui sobre toda essa experiência, esse programa. Eu queria perguntar à senhora primeiro,
como é que a senhora percebeu, quando foi que a senhora percebeu que a cultura é um caminho de transformação social, trajetória tão ampla e que nos orgulha, né, como pessoas da cultura, como pessoas negras que a senhora tem? Quando foi que percebeu isso? Olha, percebi a partir da minha vida, né? Percebi na prática, né? Porque o fato de eu ter nascido numa família humilde, né? Meu pai era motorista, né? Bom, ativou essa profissão em várias formas, trabalhou para empresas, também teve táxi, teve uma van que ele pegava coisas na feira para fazer esse tipo de transporte, né? Autônomo, né? Minha mãe era costureira, fazia bolo, enfim, ela era uma figura super dinâmica, né? E por parte de minha mãe, meu avô, Ilha de Maré, né? Ilha de Maré é uma ilha que faz parte ali da Baía de Todos os Santos. Lá tinha meus parentes, por parte de avô, parte de mãe, eles tinham lá um regionalzinho, e por parte de pai, meus tios, eu não sei como exatamente, mas eles tinham essa coisa de gostar de fazer mágica, né? Tinha uma coisa ligada a circo e tal, e era uma coisa muito lúdica para mim. E desde aquele momento, eu desde criança sempre tive uma voz assim mais diferenciada, né? Tanto que na escola primária, minha professora Vilma, nunca esqueço, Vilma e Vânia. Então eu sempre estava ali cantando, me lembro de coisas assim muito da minha infância, minha primeira infância, muito fortes para mim, né? Em relação a isso. E mais para frente, né, na escola, no Centro Integrado de Educação do Estarquinho, começou a ter aula de teatro, né? Isso eu já estava no curso básico, né? Dar uns saltos ali da vida. E também participava do coral da Congregação Mariana da Boa Viagem, né? E isso tudo para mim veio de maneira muito natural, né? Mas foi na escola, nesse grupo de teatro, esse professor de teatro. O professor sempre é o cara que dá a chave para nós, né? Que mostra dá a dica, né? Mesmo que a gente não perceba, mas é através da escola, na escola mesmo que a gente recebe assim acende a nossa percepção em relação a nós mesmos, né? Então foi nesse curso eu fiz artes gráficas, formado em artes gráficas, mas no curso de teatro foi que eu tive entendimento do meu potencial artístico, como eu poderia aproveitar melhor isso, né? Então foi a partir daí. Então para mim, assim, na prática, tudo se transformou a partir do momento que eu comecei a trabalhar essa questão da música, do teatro de maneira mais profissional. A primeira coisa que a gente fez foi fazer um show, produzir um show para participar do Troféu Caymmi, o primeiro Troféu Caymmi na Bahia, né? Então essas coisas também que motivam a gente a aperfeiçoar mais a nossa produção artística, né? Então, a partir do momento que você tinha... o primeiro foi a escola, o segundo foi justamente isso, na prática. Eu cantava na noite, eu saía do teatro, ia direto para os lugares que eu cantava, cantei em vários bares e lugares, restaurantes em Salvador, né? Então, tudo aquilo era formas de amadurecer aquele meu processo. E o Troféu Caymmi foi muito legal, porque quem ganhasse o Troféu Caymmi gravava, né? Participava de um grande bolachão, né? Isso foi aí nos idos 86, né? Mas só que eu ganhei a primeira melhor intérprete, né? Eu ganhei. E só que o disco só foi sair já uns 2 anos depois, né? O troféu também era base tinha que ter patrocinador também, então era tudo muito duro naquele momento. E nesse ínterim aí foi que surgiu o convite para eu gravar a música Faraó Divindade do Egito, né? Então foi a primeira música que eu gravei, a primeira vez que minha voz foi para as rádios, né? Foi com essa música. Então assim, a partir daí, nesse momento, eu fui transformando a minha vida, a vida da minha família, a vida da comunidade também, porque mais de alguns anos à frente a gente começou a teve essa ideia de criar essa organização Fábrica Cultural. Então eu tenho uma experiência de que a cultura, a arte, realmente transforma a gente e faz de nós um agente transformador também do nosso território, porque o mecanismo, esse mecanismo de transformação que a arte e a cultura ensina é você concretizar aquilo que você imagina. Então você aprende a metodologia disso, como você pensar, como você organizar e como você concretizar aquilo que você projeta. Então a cultura e a arte tem isso. E esse passo a passo que eu falei, não é um passo a passo
espaço que depende de dinheiro, mas depende muito mais de ação. Então, a cultura realmente transforma a vida da gente, e quando a gente vê que isso deu certo para mim, então eu também, em certo momento da minha carreira, quis compartilhar isso com a minha comunidade. Então, por isso, eu me coloco como testemunho também, como eu sei que tem muita gente aqui, muita gente no Brasil, que foi salvo de uma certa forma por causa da arte e da cultura. E também a senhora levou isso para a prática, né, com a fábrica cultural, transformou também a vida de muita gente e ensinou para muita gente que elas poderiam ser agentes culturais, né? Hoje a gente está aqui no encontro do Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Ao todo o programa reúne quase 1000 pessoas, né, que têm atuado em rede no território nacional inteiro. No âmbito dos comitês, tem um compromisso do governo do Brasil e do presidente Lula com a cultura e com a política cultural. A gente tem plantado uma esperança, uma semente de um projeto mais democrático, mais inclusivo de país também. A cultura constrói isso. E aí eu quero perguntar à senhora, como eu anunciei, né? A senhora é a nossa agente cultural que virou ministra da Cultura. Então, quais foram para a senhora os seus maiores desafios como artista, como agente cultural, como gestora? E agora, quais são os seus maiores desafios na posição de ministra da Cultura, representando toda essa massa de agentes culturais que te admira e que mira na senhora como exemplo? Olha, assim, os desafios, né? Porque assim, quando eu e a Jaqueline, que foi minha empresária e tal, e nesse momento eu e a Jaque, como começou a ter essa vontade de querer fazer alguma coisa efetiva pela comunidade, né? Mas a gente não tinha muita ideia, a gente sempre pensava muito grande. Então a gente, assim, ser agente cultural, essa nomenclatura veio mesmo depois, né? Porque o que a gente tinha mesmo era a vontade de concretizar alguma coisa na comunidade, né? Porque assim, lá de onde eu venho, ali na Ribeira, Alagados, a parte assim bem, que fica mesmo ao redor, né? Quem conhece Salvador sabe que ali é periferia. Então assim, era um lugar muito que, para a pessoa ir para o cinema, tinha que pegar 2 transportes. O cinema mais próximo, que ficava no centro, né? Então, centro cultural por ali não tinha nada nesse sentido, né? Tinha algumas ações culturais e uma rede de organizações pequenas, chamada Rede Campo, que fazia de tudo, mas nas favelas, né, nos lugares, nas palafitas. Então, assim, a gente não tinha um centro cultural. Então, o pensamento era esse: pô, vamos criar um negócio, né? Que tal a gente conseguir? Então, primeiro foi identificar o lugar. O primeiro lugar que a gente identificou foi o primeiro lugar, mas que não veio para a nossa mão logo naquele momento. Nós fomos pedir ao governo, era um lugar que estava na mão do governo, e nós começamos a ver as dificuldades, né? Que você tem o sonho, mas para você materializar isso, fizemos uma grande pesquisa também na comunidade para saber o que o pessoal queria, e as pessoas não queriam ser artistas, queriam ter possibilidades de melhorar os seus empreendimentos, entendeu? Então assim, era uma visão assim, muito necessidade de qualificar as suas produções. Então a gente viu isso assim na primeira pesquisa que a gente fez, e começamos a ter essa ideia, né? De criar um lugar que pudesse fazer um tipo de uma aceleração. Depois que a gente veio entender que aquilo era uma aceleração, mas era assim, como que a gente podia fazer com que as pessoas tivessem melhoria da sua qualidade daquilo que ela produzia. Começamos a fazer ações com crianças, depois com jovens, trazer aulas de várias coisas, né? Como reciclar, como a gente chegou a ter um curso que pegava computadores que estavam já no lixo, né? Iam jogar fora, para reciclar aquilo e transformar em um computador reciclado para vender para a comunidade. Nós fizemos coisas com lona, fazer bolsas de lona, e era tanto de coisa que a gente fazia. E aquilo se transformou e começamos a chamar de Fábrica Cultural. Nasceu com o nome de Fábrica Cultural, e depois o tempo trouxe justamente aquele primeiro lugar que nós tínhamos visto, que era grande demais para nós. O tempo trouxe de volta, que é hoje esse lugar onde está instalado lá na Ribeira, que era uma fábrica de tecidos, né? A fábrica da Nossa Senhora de Fátima. Ali está instalada a Fábrica Cultural. Nós colocamos o nome da Fábrica Cultural por causa daquele equipamento, que não veio a primeiro momento para nós. Depois de uns 8 anos, aquele equipamento voltou para nós, e a gente já com a ideia da fábrica já construída. Então, não é fácil, porque contando assim, né, 21 anos, a gente conta assim, mas o dia a dia, para você manter
uma ideia, para você manter uma ação para estruturar uma comunidade, é preciso ter muita abnegação, assim, sabe? Não se render aos primeiros nãos, às primeiras portas fechadas. Foi assim na minha carreira. Eu tive muitos nãos, mas eu fui buscar os sims, eu fui onde é que estão os caminhos, porque às vezes a gente pode encontrar outras formas de chegar àqueles objetivos que nós queremos. Foi assim na minha carreira, foi assim na Fábrica Cultural. Então é isso, eu acho que a gente tem que, quando tem uma ideia, a gente buscar como é que a gente consegue estruturar aquela ideia. Às vezes não é pelo caminho mais fácil, e às vezes as portas que se fecham, né, não, na verdade pode significar um não, pode significar as saídas estão por outros vieses, para a gente buscar procurar, porque não é fácil, nada é fácil. Facilidade é uma ilusão nesse sentido, sabe? Se vende muita facilidade, né, nas redes sociais, essa questão de, né, há muita facilidade vendida, mas para você materializar mesmo, tem um compromisso, primeiro com a ideia, tem um compromisso com a comunidade, tem um compromisso também de uma certa ética que você tem que ter também, as responsabilidades que isso traz também, na hora que você consegue materializar uma organização social, né? Então, assim, tem as burocracias todas que a gente precisa cumprir, e a gente foi aprendendo a fazer isso no dia a dia, né? Errando, acertando, mas eu sei que está lá a Fábrica Cultural com vários projetos. Eu já saí de lá, né? Eu saí quando o presidente Lula me convidou, então tem 3 anos que eu deixei a presidência da fábrica, mas está lá um projeto estruturado, continua com seus perrengues também, mas acontecendo e fixo lá na comunidade, o que me dá muita alegria. E como é ser a ministra que vem desse lugar de agente cultural? Pois é, né? Nesse lugar, na hora que o presidente me convidou, né, para exercer o Ministério da Cultura, naquele momento eu nem acreditei, né? Porque eu não estava fazendo a menor força para isso, para esse lugar. Né? Eu me coloquei e me coloco assim, e sempre coloquei nesse sentido, né? A serviço por acreditar muito na força que a cultura, a música, que a arte tem no Brasil, esse país gigante. Eu sempre, nos lugares que eu viajei, eu sempre fui muito com vontade de conhecer um pouquinho aquela cultura daquele lugar, daquela cidade. Eu sempre fui assim, né? Tanto que antes de receber esse convite, eu fui eleita embaixadora da IOV, né? Que é um instituto que trabalha com cultura, folclore. Eu sou embaixadora do IOV, que é uma organização também ligada à Unesco. Então já tinha algumas coisas, né? Já tinha recebido nos Estados Unidos, pela LBB, também um reconhecimento pelo trabalho, tanto artístico como cultural. Eu recebi também em Boston, no dia 7 de setembro, umas coisas chamadas Proclamation, né, pelo trabalho também, esses reconhecimentos, que veio, na verdade, o resultado, né? Eu acho que o resultado do trabalho é que traz para a gente as vitórias, né? Não pode colocar o dinheiro antes, né, o dinheiro que eu falo, a vitória no caso, mas o dinheiro antes do trabalho. Isso aí não funciona assim. A gente precisa entender que o trabalho, construir essa coisa, esse trabalho é que traz os resultados na vida da gente, né? Então, para mim foi assim. E quando eu recebi esse convite do presidente Lula, para mim foi uma coisa assim tão inédita, que eu primeiro, eu não vou contar a história, esses detalhes, mas assim, o Márcio Tavares estava já desde esse momento, né? Porque Márcio capitaneava o grupo de trabalho. Logo quando o presidente Lula foi eleito, montaram grupos, né? Grupos de trabalho para começar a organizar as pastas, né? Eu estava nesse grupo da cultura e Márcio capitaneava ele. Eu acho que ele deve ter mexido algum pauzinho também nisso aí. Mas eu recebi um telefonema. Nesse dia eu tinha tido. Eu vou contar, tá bom. Eu tinha tido uma. Vou contar. Conta tudo! Bom, então, eu tinha tido uma dor de cabeça tão grande no dia anterior, uma coisa que inusitada para mim, porque graças a Deus eu tenho uma saúde muito boa. Eu sempre gostei de esporte também. Eu fiz handebol, fiz salto de na escola, eu fiz de tudo, graças a Deus. Sempre fui assim. Sou uma pessoa, eu acho que depois que eu descobri que eu acho que eu sou hiperativa, né? Eu tenho uma dificuldade danada para dormir. Eu sou ruim para dormir, acordo cedo, acordo mais cedo do que todo mundo, sempre foi assim.
sabe, nas minhas produções, sempre acordava cedo, saía ligando pro povo, o pessoal, você não descansa, e no ministério continua assim, você não descansa, mas faz parte da minha estrutura espiritual, eu acho. E aí eu fui dormir com aquela dor de cabeça terrível, aí tanto que eu acordei pela manhã e pedi a Mar para a gente ir pro São Rafael, é um hospital que fica lá perto. E aí naquela situação lá, tomando soro, tirando sangue para saber o que era aquilo e tal. Aí o telefone de Mar, né, minha companheira, ele toca o telefone, era Márcio Tavares. E ela nunca tinha tido nada a ver com o que a gente estava fazendo. Eu falei, Márcio Tavares, o telefone de Mar, deve ser alguma coisa muito eu lá morrendo, e lá o telefone aí passa para cá. Eu tô lá e Márcio aí passa para Janja. A Janja fala assim, olha, isso aí é a Janja e tal, nunca tinha falado com Janja também. Aí ela falou, olha, eu tenho aqui um recado do presidente Lula. Presidente Lula, aqui nessa sala só está eu e o Márcio. Eu tenho um recado do presidente Lula. O presidente Lula hoje acordou e disse que estava precisando formar os ministros dele e tal. E mandou perguntar a você se você aceita ser ministra da Cultura. Menina, eu fiquei assim, me deu aquele. Eu parei de falar, porque assim, só alguns minutos, ela lá falando, e eu, assim, de repente, lembrei logo minha mãe e meu pai, a gente, né, que tem, né, é incrível isso, né? Primeira coisa que veio na minha cabeça, minha mãe e meu pai, né? Eu já perdi todos os dois, eles estão já no bom lugar aí com Deus, mas assim, veio assim, e eu primeiro fiquei assim, aí eu comecei a agradecer a ela, olha, agradeço, né, mas assim, eu preciso de um tempo, né? Aí ela falou, quanto tempo? Aí eu falei, eu preciso de 2 dias, né, pra pensar. Aí ela falou, ó, o relógio começou a contar agora, né? E aí quando eu desliguei o telefone, comecei a rir. Eu ria, aquela dor de cabeça, mas eu ria porque eu achava aquilo tão inusitado, mas tão inusitado que bateu em um lugar assim completamente diferente assim. Eu comecei a rir e não podia falar nada com ninguém. Aí tal, mas eu cheguei em casa, fiquei muda a partir daquele momento. Cheguei em casa, liguei para minha empresária, para a Jaqueline, disse ela, vem cá, que eu preciso falar uma coisa com você. Aí já que chegou lá em casa, eu falei. Quando eu falei para ela, ela começou a rir também. A gente... Acho que é o meu signo, eu sou libriana, né? Já que também é libriana. Aí, olha, foi uma situação. E aí, olha, primeiro, aí eu pedi a ela o seguinte, tinha que fazer uma verificada, né? Como é que estavam as coisas, minhas coisas e tal, o que passava pela minha cabeça. E fui, claro, consultar os oráculos, né? A gente sabe que a gente tem que fazer isso. Eu fui lá, consultar lá no Axé, consultei nos oráculos outros mistérios, que eu sou uma pessoa de mistério. Entendeu? É isso aí. Quem quiser que tome conta do seu olhinho. Entendeu? Então assim, e aí tudo confirmava, né, aquela coisa que era aquilo mesmo e tal. E aí no outro dia, não me deram os 2 dias, só me deram poucas horas. Márcio me ligou, aí disse, o presidente passou aqui querendo saber como é. Aí eu falei, eu ainda estava. Aí falou isso, aí depois ligou de novo. Aí eu disse, olha, aí eu aceito, mas não podia falar com nada com ninguém. Aí tá, eu não falei nada com ninguém. Aí quando a notícia vazou, levou assim mais ou menos uma semana, a notícia vazou, aí meu filho, eu vi que entendeu como é que era o negócio. Começaram a me bombardear tudo pela lá. Que Margarete Veneza e tal, e eu não podia falar nada. A pessoa que trabalhava na minha assessoria de imprensa do escritório, que era apenas uma pessoa que trabalhava para artista, começou a receber telefonema de todos os lugares da imprensa do Brasil. Aí ela me ligou, ela entrou em pânico. Ela falou, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa. Aí eu não falei nada, só quase 3 semanas depois foi que eu tive a reunião com o presidente. Aí nessa reunião foi que, na verdade, a gente bateu realmente o martelo ali, devido ao que ele me falou, porque que ele pensou em mim. Ele disse que era para me dar uma oportunidade de eu, como uma pessoa, mulher negra também, e vinda do setor de cultura, de música, que podia
ele imaginava assim que eu poderia contribuir também, né? E me dando a oportunidade para mostrar o trabalho, né? Mostrar também o valor. Eu acho que ele também pensou nessa questão da representatividade e que eu também sei que por isso, né? E ele falou também uma coisa, ele disse que ele queria que a cultura do Brasil, o setor cultural do Brasil se fortalecesse, que o Ministério da Cultura pudesse promover políticas que tornasse o setor cultural forte, né? Assim, economicamente, em todas as suas dimensões, né? E foi a primeira vez que eu ouvi falar de comitê de cultura, porque ele falou, a gente precisa criar comitês de cultura, que é uma maneira de trazer... Ele falou isso. Ele pensava assim, o que ele pensava com a cultura? Assim, a ideia era assim, por que não pode fazer a política e a política não chegar nas pontas? Precisa criar uma maneira de organizar, de fazer com que chegue a todas as pessoas, entendeu? Era essa a visão dele. Então, foi a partir daí que nós conversamos e teve essa grande missão, né, com a equipe do Ministério da Cultura, teve essa grande missão de construir essa coisa que o presidente imaginou. Quando você fala em comitê, deve estar pensando que é aquela coisa dentro do escritório que fica ali meticulando política. Não é isso, não. Era essa questão, essa construção, trazer agentes territoriais, trazer institutos federais, trazer, isso foi amadurecido, isso foi composto por várias pessoas. Então, eu quero até pedir uma salva de palmas para as pessoas que pararam, pensaram nisso. Está aqui a Roberta, está aqui o Pedro, que no primeiro momento participou, está aqui o querido Chauí, e quem mais tem aqui? Tem ali o Thiago, tem a Desirê, tem o Yuri também nosso, enfim, é o Júnior Afro. Levanta aí o pessoal da secretaria, por favor, eu quero levantar para a gente poder agradecer. Levanta aí, eu quero levantar. Uma salva de palmas aí para essas pessoas que pararam para pensar essa metodologia, viu, gente? Tem que reconhecer todo mundo, né? Então é isso, o Ministério da Cultura tem essa coisa, tem essa estrutura. E aí, como é que é, né? Eu chegar nesse lugar. Porque primeiro eu não sabia nem como era o Ministério da Cultura, né? A gente fica pensando, quando ouve Ministério da Cultura, pensa que é talvez assim um lugar que... Mas não, é um prédio cheio de gente pra caramba, entendeu? Tem mais de 500 pessoas trabalhando, várias secretarias, ainda tem a Fundação Palmares, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, o Patrimônio Nacional, o material e imaterial, tem a Funarte, que até a presidenta Maria Marighella está por aqui, tem, enfim, né? Tem a Fundação Rui Barbosa, né? Tem a Ancine, que trabalha com cinema, tudo isso ligado às secretarias também, tem as secretarias do Ministério, Secretaria de Cidadania e Diversidade, que cuida da Cultura Viva, a Secretaria Comitê de Cultura, a Secretaria de Direitos Autorais, a Secretaria do Audiovisual, né? Está faltando mais alguma, Secretaria Executiva, Economia Criativa, que chegou agora aí também, precisando aqui, tem também a Economia de Fomento, a Secretaria de Fomento, que cuida da Lei Rouanet, enfim, tudo isso é o Ministério da Cultura, né? Então, nesse momento, a gente começou a chamar as pessoas para estruturar, e eu pensava assim, a gente precisa de uma alavanca, né? Porque a gente não estava criando nada que não tinha, foi algo que foi destruído, e como reconstruir. Então, reconstruir é diferente de você começar algo do zero. Então, precisava levantar o que tinha sido feito, e o pensamento era de criar uma alavanca, alguma coisa de uma articulação para a gente retomar aquilo, né? Então, foi assim que a gente foi trazendo as pessoas já veteranas, pessoas novas, e aí está aí o que a gente chama de sistema MIC, né? E esse sistema MIC, eu vou dizer para mim assim, é uma felicidade muito grande estar junto com todas essas pessoas que estão aqui, né? Aqui nós temos o secretário Márcio Tavares, secretário executivo do Ministério da Cultura, o secretário Cássio, secretário executivo adjunto, tem também... Calma, meu bem. Vamos lá. Vamos chegar lá. Axé. Tem aqui também os equipamentos culturais, né? A Subsecretaria de Equipamentos Culturais, né? E além de tudo, o Ministério da Cultura nasce assim, e nasce com os escritórios, com representação em todos os estados do Brasil. Depois disso, colocar esses comitês de cultura, retomar as relações com os institutos federais. Então é isso, é desse tamanho que está o Ministério da Cultura do Brasil, né? E para a gente conseguir consolidar isso, a gente não consegue consolidar
sem os servidores e servidoras do Ministério da Cultura, a gente não consegue consolidar sem essa grande estrutura de gente que acredita que é possível entregar o Ministério da Cultura e as políticas culturais mais estruturadas. Então nós não estamos cuidando só do que a gente está colocando para fora, nós estamos cuidando também do organismo interno do Ministério da Cultura, trazendo as institucionalidades, indo buscar os marcos regulatórios que estão soltos aí no Congresso, ainda precisa de algumas coisas, mas hoje nós temos já o Sistema Nacional de Cultura para regulamentar, já a regulação já assinada, agora a gente precisa implementar. Nós temos um marco regulatório, do fomento, uma organização para a nossa produção cultural, Então são várias etapas. E temos a Política Nacional Aldir Blanc, que está trazendo condição da gente financeiramente chegar a estruturar tudo isso. Então é isso. Maravilha, ministro. Podia estar em mãos melhores, o nosso Ministério da Cultura, a Mulher Negra. E a gente quer começar com a plateia agora, tem as perguntas da plateia. Então a galera que a gente começou com a turma que vai fazer as perguntas. Temos 5 perguntas aqui, queria pedir para o pessoal se aproximar aqui. Quem me ajuda aqui? Xauí vai ajudar aqui? Passar o microfone? Fabi Nascimento. Então, Fabi Nascimento, PIB, São Paulo. Eu queria saber de todos os resultados que a gente tem alcançado, no Ministério, qual é o que mais te surpreendeu, o que mais te emocionou? De todos os resultados alcançados até agora no Ministério, qual que mais emocionou? Olha, eu vou te dizer assim, para mim, eu tenho grande admiração por várias entregas do Ministério da Cultura, tá? Agora, a primeira que eu digo assim, a instalação para entregar, a arquitetura que foi criada, para a gente conseguir consolidar as políticas emergenciais Paulo Gustavo e a política Aldir Blanc, eu acho que essa organização, dessa estruturação é algo assim, eu acho assim algo fantástico, sabe por quê? Porque naquela época, quando a gente chegou em 2023, o país assim, muito dividido na questão ainda política, esquerda, direita, principalmente na questão da cultura, a guerra política estava muito mais forte, eu acho, nesse sentido, que estava muito recente. E a gente tinha que entregar uma política que tinha que chegar a todos os municípios e todos os estados do Brasil. Então, assim, o Ministério estava no processo de montagem, Então, como é que a gente ia fazer isso? Então, foi criado um projeto que eu, assim, achei que aquilo ali, muito inteligente, chamado Circula MIC. Então, o Circula MIC saiu em todos os estados do Brasil, em 40 dias, fazendo essa conexão, ligando com as secretarias municipais e estaduais de cultura, ligando com o setor, para conseguir que cada cidade, imagina, porque estava na lei que a gente tinha que entregar isso a toda a cidade do Brasil, não é porque o Ministério queria não, estava na lei. Então a gente, por cumprir essa lei, tinha que fazer essa retomada, Então, assim, muitas cidades não tinham secretaria de cultura, não é isso, secretário Alberto? Não é isso mesmo? Então, assim, o Ministério ensinou, criou uma diretoria para ensinar como é que essas cidades criavam o seu Ministério de Cultura, como é que eles tinham que, o que eles tinham que fazer para poder ter a sua parcela, o seu percentual, para receber o seu percentual de acordo com o seu número de habitantes, tudo isso em 40 dias. E na hora que a lei foi executada, a primeira lei emergencial Paulo Gustavo, teve a aderência de 96% das cidades do Brasil e 100% dos estados. Então isso, para mim, assim, é uma coisa surpreendente. Naquela de onde a gente estava, do deserto, de onde a gente estava vindo, conseguir fazer isso com essa dimensão. Aí depois veio, no mesmo ano, a Aldir Blanc. A gente teve que executar o Aldir Blanc, nessa mesma performance, e aí isso vai estruturando o caminho do Sistema Nacional de Cultura. Isso vai estruturando, vai reacendendo o diálogo. Retomamos o diálogo com todo o setor. Então eu acho que essas duas entregas aí, para mim, assim, significaram muito, muito mesmo. Então, assim, é você retomar o diálogo, é você abrir, assim, a porta dos ministérios para a sociedade brasileira, e cumprir aquilo que está na nossa missão,
que é religar esse grande Brasil nesse lugar do coração, porque a cultura fala ao coração, no lugar do sentimento. Eu acho que é esse lugar que a gente precisa cada vez se unir mais, para a gente nunca mais deixar que o Ministério seja destruído, desarticulado. Obrigado, Fabinho. Ana Ruth, Chauí. Chauí está na função do microfone. Boa tarde, eu sou Ana Ruth Paz, sou agente territorial da região imediata de Juazeiro do Norte, Ceará, Cariri. Ministro, eu queria saber, os territórios eles carregam muitas histórias, memórias e afetos, porque o afeto ele é territorial, e como é que o MIC ele tem buscado fortalecer e acolher esses saberes que partem da experiência da nossa ancestralidade? Ah, legal. Então, essa questão dos territórios, né, a gente quer realmente fazer com que as políticas cheguem a todos os territórios, né? A gente quer fortalecer a dinâmica da produção cultural dos territórios, porque a gente entende também o seguinte, que dentro da cultura tem um aspecto que eu chamo isso desde o primeiro momento, né? Que é a questão de geração de trabalho e renda, né? Que é a questão de geração de uma economia, né? Que é essa economia criativa. E que ao longo da história, não é nem do Ministério da Cultura, ao longo da história do Brasil, foi muito pouco explorada, né? Foi muito pouco trazida também essa discussão em relação ao potencial econômico, potencial de transformação de vida materialmente que a cultura, a arte propõe e consegue, né? Por isso a gente muitas vezes não tem uma valorização, não tem uma valoração adequada para a produção cultural, para o artesanato, para a culinária daquele lugar. Então a gente entende que trazer uma política, por exemplo, né, uma política de economia criativa, visando os territórios, né, isso, eu acho que é uma resposta também para isso. É uma maneira que a gente tem de cuidar melhor da potência de cada território, da potência simbólica também, porque quando você fortalece isso, você está também acenando para as novas gerações que é possível viver daquilo que você traz de memória da sua família, daquela maneira de você se relacionar ou com a música, ou com o artesanato, ou com o que seja, né? Quando a gente instala uma política que visa o desenvolvimento econômico também, a gente está fortalecendo essas outras dimensões também, né? A dimensão do cuidado, a dimensão do afeto, a dimensão da possibilidade da pessoa poder sobreviver daquilo que, sobreviver não, viver o suor do seu trabalho. É muito importante a gente conseguir dar uma resposta para a sociedade brasileira do potencial econômico, potencial mesmo de geração de emprego e renda que existe no setor cultural brasileiro nesse sentido, de transformação, mas não só simbólica, na materialização mesmo disso, o que a cultura consegue trazer. Então nós estamos trazendo também resultados de algumas pesquisas que daqui a algum tempo a gente vai conseguir começar a divulgar. Tem uma mais recente aqui que foi para a Lei Rouanet, de mostrar para a sociedade desde onde a cultura, um projeto cultural ativa a economia, né? Tudo que se ativa na economia quando a gente faz um show, quando a gente faz um festival, quando a gente faz um artesanato. Então nós estamos fazendo essa pesquisa vai ser revelada daqui a algum tempo, né? Para a gente ter a dimensão do valor daquilo que a gente faz e chegando aos territórios. Então nós temos agora também Rouanet Territórios, que é uma forma de ativar, né, essa grande política que vem aí, que é a política Brasil Criativo, para a gente fortalecer também esse setor cultural na sua economia, mostrar a força que tem a economia das indústrias criativas do Brasil. Maravilha. Agora, Rafaela Correia. Tem mais uma coisa também dedicada a isso, que eu olhei aqui para a Cecília e lembrei, que são os equipamentos culturais, né? Então nós estamos também trazendo equipamentos culturais, reativamos os que estavam parados, tinham 300 Céu das Artes parados, né? Estão agora funcionando, e também os Céus da Cultura, que são os projetos da nossa gestão, que vem aí em vários lugares do Brasil, principalmente naqueles lugares que têm carência de equipamentos culturais. Então também é uma maneira de estruturar os territórios.
trazer ali o equipamento cultural para que aquela comunidade possa ter aquele lugar onde ele sabe que ali ele faz cultura, vai encontrar uma biblioteca, vai encontrar um momento também dele se fortalecer, dele ler um livro, de ter uma exposição de cinema, de arte, de cultura no seu bairro, para o agente cultural daquele bairro, daquela comunidade, poder ter onde expressar a sua criatividade. Manda bem, Rafael. Oi, boa tarde, gente. Meu nome é Rafaela Correia, eu sou de Porto Velho, eu sou agente territorial representando a capital de Rondônia. E a minha pergunta é: o Brasil, ele é imenso. No meu estado, tudo que é muito grande a gente fala que é maceta. O Brasil, ele é maceta e diverso. Tá aqui eu, tá aqui várias pessoas. Eu quero saber o que o MINC ele vem fazendo para que as políticas culturais de verdade cheguem nos diversos cantos, nas diferentes pessoas. Porque enquanto uma travesti, muitas vezes eu caio numa armadilha maliciosa e estrutural de acreditar que a cultura, que certos equipamentos e certos ofícios, eles não são para mim, não são para as minhas, ou não são para os meus. E é essa a minha pergunta, e é esse o meu desabafo. O Ministério da Cultura, desde o momento que nós começamos, nós temos aí tido aí uma visão, um cuidado, trazendo para dentro do Ministério da Cultura, efetivamente, né, as políticas de ações afirmativas. Nós temos implementado. Inclusive, fizemos um estudo que, na história, assim, no contexto atual, nós estamos financeiramente, o maior investimento até hoje feito na questão das ações afirmativas. E nós queremos chegar com essas ações afirmativas a todos e todas. É uma construção, mas não se sinta que esteja fora, não. Se sinta que está dentro, viu? Porque nós estamos aqui buscando fazer uma gestão que acolha a todos. É uma construção que estamos fazendo. Nós chegamos aqui, estava um deserto, mas não se sinta fora, não se sinta dentro. O Ministério da Cultura está de portas abertas para acolher e fortalecer todas as manifestações culturais, e nós compreendemos que todos têm que ser acolhidos por essas políticas. Né? Obrigado. É a Laís agora, não sei. Laís Araújo. Você canta, você é cantora? Você canta? Mas eu posso. Boa tarde, eu sou Laís Araújo, sou do estado da Bahia, atuo na Chapada Diamantina, e minha pergunta é: como o MINC está aproximando as políticas culturais das pessoas que vivem a cultura no dia a dia? Repete pra gente, Laís, se o microfone falhou. Como o MINC está aproximando as políticas culturais das realidades locais e das pessoas que vivem a cultura no dia a dia? Através dos agentes territoriais. Os agentes territoriais, os comitês de cultura, é para a gente conseguir justamente isso. Fazer com que as políticas cheguem até as comunidades, até os lugares. Esse é um processo mesmo, né, gente? Porque é o dia a dia mesmo que faz com que a gente, né, a gente se sente, entendeu? Vou contar assim, a Bíblia colocando como exemplo, tá? Então, assim, ao longo da minha vida, batalhadora, né, na escola não, já depois, é claro, né? A gente começa a querer ter acesso às políticas e tal. Eu nunca consegui, por exemplo, acessar a Lei Rouanet naquela época. Cadê o Nilton? Não é culpa de Nilton, não, viu? Mas sim, Lei Rouanet pra gente da Bahia, meu Deus, olha, é um sufoco. É pra gente, entendeu? Então, assim, aí aí, por essa visão dessa falta de acesso, o que é que a nossa gestão está fazendo, né? Fazendo uma correção histórica. Criamos Rouanet Norte, agora Rouanet Nordeste vem aí, vamos fazer Rouanet Centro-Oeste, para quê? Para a gente corrigir isso.
A gente não está fazendo uma ação, eu sempre conto esse negócio de descentralização. Eu não consigo entender quando se fala descentralização. Ok, que eu entendo até a intenção, mas assim, onde é o centro mesmo do Brasil? Onde é o centro? Porque assim, o centro para mim, a gente vê o centro a partir de onde a gente está, né? Então, se eu estou na Bahia, para mim o centro é lá. Se a pessoa está no norte, para mim o centro é no norte. Então, assim, o centro é uma coisa assim, muito... pode ser e pode não ser, né? Aqui ou não, né? Então, assim, a gente tem uma visão, então, de nacionalizar as oportunidades, né? Nacionalização, né? Porque, assim, também o resto do Brasil, onde é o resto do Brasil? Eu não sei onde é que está o resto do Brasil. Então, a gente tem que desconstruir essa ideia de que as coisas são feitas só para uns, ou a partir de alguns, ou foi feito aqui, então tem que ser aqui mesmo, entendeu? No sentido de aglutinar as oportunidades de maneira que, nos levantamentos que nós fizemos em relação à aplicação das políticas culturais em relação a outras regiões, tem região que ficou 5 anos sem nenhum acessar nenhum tipo de patrocínio. 5 anos. Tem estados que ficaram 5 anos com R$4 mil de patrocínio. Um desequilíbrio gritante. Então nós estamos fazendo isso e está dando um resultado muito legal também, porque o Ministério da Cultura está estabelecendo conversas com as empresas locais, dos estados, para trazer a consciência delas que elas podem ativar a Lei Rouanet para patrocinar as ações culturais nos estados também que eles pertencem, né? Então hoje a gente está começando a fazer aí uma grande revolução. Hoje a gente tem Rouanet regionais, Rouanet região, né? Temos Rouanet juventude, Rouanet favelas, Rouanet territórios. Tem mais algum que eu falei? Pequenas cidades. Rouanet, pequenas cidades. Rouanet, pequenas cidades que vem aí, tá certo? Tudo isso para a gente fazer. Né? Então, é com essa visão que a gente está, né? De fazer todas as políticas que estamos lançando também. A gente quer que as políticas cheguem a todos os lugares. Através da lei Aldir Blanc, nós estamos implementando e incentivando que as secretarias municipais e estaduais também façam da mesma forma. Então, é uma maneira da gente também desconstruir esses vazios, né, em relação ao investimento, em relação aos patrocinadores e abertos ao diálogo. Então, assim, o ministério da gente é um ministério assim que não está criticando o ministério. Pode fazer, porque é bom a gente entender onde é que estão os gargalos que a gente precisa melhorar. Agora, uma coisa que a gente tem que entender, esse Ministério da Cultura é nosso, tá? E a crítica é construtiva, é boa, positiva, entendeu? Porque o que a gente não pode é perder isso de perspectiva. O governo do presidente Lula é um governo que está trabalhando para melhorar a vida do povo brasileiro, sim, em todos os aspectos. Então a gente não pode dar colher de chá para que venha uma ideia de enfraquecer as políticas que estamos fazendo. Elas podem não estar chegando de vez a todos os lugares, mas nós estamos construindo um ambiente cultural para o setor cultural e para a sociedade brasileira, para garantir os direitos culturais e garantir uma força maior, um resultado maior e melhor para a vida dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura do nosso país. Obrigado, Laís. Vamos ouvir agora. Obrigado, viu? Bora, Bahia! Na Bahia. Vamos ouvir a pergunta da Poliana agora. Vai ter voto com os estados? E Deus, a Maria já pode ficar posicionada também. Boa tarde, ministra. Poliana, não é um lugar do microfone, não. Meu nome é Poliana Abreu, eu sou lá do Rio Grande do Sul e também faço parte dos comitês de cultura. Estou aqui hoje pela comunicação, pela Propulsão Comunica, né, que é uma das selecionadas. E aí, a questão que eu trago é justamente isso que a gente acabou de ouvir. Assim, dá para perceber o carinho que tu sente pelos agentes territoriais de cultura. E eu queria saber o que representa para ti ver esses agentes esperançando os seus territórios por meio da organização,
e das políticas públicas para a cultura, para as suas comunidades. Como é que tem sido acompanhar a concretização de um sonho de vezes da gente Santuário? É muito bonito para mim isso aí. É muito bonito. Eu acho que não só para mim, acho que para todo mundo aqui do Sistema MINC, que a gente está aqui assim com o coração palpitando assim, de alegria, sabe? Porque sozinhos a gente não consegue fazer. Sem vocês a gente não consegue fazer o que a gente quer construir, sabe? Então cada um daqui é um tijolo, é um elo nessa grande corrente, tá? Porque a gente não esperançar, né? Esperançar não é ficar parado esperando, né? Esperançar é se movimentar na construção de algo que a gente sabe que é possível, né? Esperançar não é você ficar só no imaginário, é você se colocar na articulação dessa construção, se colocar como elo, se colocar a favor de cabeça, mente e coração, né? Existe uma propriedade que cada um de nós tem na dimensão espiritual. Cada pessoa tem a possibilidade de materializar as coisas que quer, o possível do querer, né? E essa materialização se dá também muito pela nossa força de a gente imaginar, mas é imaginar e se colocar na direção daquilo que imagina, né? Não é só imaginar e ficar. Se você imaginar e você não se movimentar, as ideias não vêm, porque as ideias estão no ar, assim como a sorte também está no ar, né? Então assim, é isso, é se tornar um canal para que a gente consiga, unindo forças nesse campo de ideias, materializar isso que a gente quer. Então todos aqui representam uma comunidade que tem carências, todos aqui representam também uma esperança para aquela comunidade. E nós não estamos aqui trazendo as pessoas vindo dos seus lugares, se mobilizando, o Ministério da Cultura colocando aqui essa tenda, né? Criando toda essa estrutura para fazer uma cena. Eu não estou parando 4 anos da minha carreira para fazer cena, né? Então a gente precisa entender que estar aqui é a gente fortalecer esse elo de compromisso, né? E ser uma ponte para esses acontecimentos. Então assim, para nós, por exemplo, né? A questão lá no Rio Grande do Sul, aquilo que houve, aquela situação toda, foi assim para a gente também uma grande lição, de um aprendizado, de como que a gente também tem que estar atento para socorrer também, né? Então também estamos pensando, pelo aquilo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, uma possibilidade de montar também um formato emergencial da Lei Rouanet, para a gente socorrer também os setores culturais na hora que acontecem essas tragédias em outros lugares. Então, são várias, olha quantas ideias, né? E a gente quer concretizar cada uma delas. Então, assim, a gente precisa dessa parceria com os agentes. Então, para nós, assim, é uma emoção muito grande, é uma construção. A gente agradece muito o que cada um aqui está fazendo nos seus territórios, nos lugares de onde estão vindo, com seus sonhos, suas esperanças, né? Com a paciência também, porque eu sei que existem coisas que a gente ainda precisa montar, melhorar, dar mais qualidade. Nós estamos nesse caminho também, a gente sabe disso, mas eu quero dizer assim, agradecer principalmente, né? A cada uma pessoa que está colocando aí a sua energia, o seu dia, a sua dedicação a essa grande construção desse momento, né? Da gente materializar as ações da cultura para chegar a todos os lugares. A gente está nesse processo. Então, obrigado a cada um e a cada um aqui presente, tá? Obrigado, viu? Obrigado, Fabiana. Vamos ouvir a pergunta da Deusa. Deusa Maria. Vamos pensar em 2% então do orçamento? 2% do orçamento para a Bora, com certeza. Pode pensar em mandar escrever aí para todo mundo, aí, o Ministério Presidente, vamos nessa luta, queremos. Boa tarde a todos. Deusa Maria, do estado do Acre, Rio Branco.
Então, ministra, a minha pergunta é o seguinte: aqui tem uma quantidade de pessoas de todo o Brasil que estão atuando, né? Uma atuação que é fruto de um sonho do presidente Lula e que a sua gestão fez com que se materializasse. E a minha pergunta é: qual é o sentimento que você tem com esse momento? Essa pergunta, vou continuar dizendo que eu estou expressando aqui, né? Alegria, né? Alegria, assim, porque é isso, é união de forças, é união de vida. Aí você vê lá do Acre, né? Lá de cima, né? Teve outro também que falou do Porto Velho também, né? Então, assim, é muito rico, né? Esse nosso país, né? E a gente, pela primeira vez, está conseguindo acessar dessa forma, acessar com presença, trazendo as pessoas. Eu estou vendo aqui muita gente nova, muita gente jovem, fazendo parte disso, outras pessoas que já têm mais experiências, e é assim que pode dar certo. Então, assim, eu fico muito feliz, assim, de ver também esse compromisso, né, de pessoas de vários lugares, de várias profissões também ligadas à cultura, de, sabe, pensamentos. É nesse espaço da cultura que a gente pode exercer essa liberdade, fortalecer a democracia e fortalecer esse país grande do jeito que ele é, que nunca vai poder ter uma cara só, que nunca vai poder dizer a minha cultura é melhor do que a sua, nem só a minha cultura é brasileira, a sua não é. Então, assim, nunca vai poder dizer, não tem como também colocar só uma forma de acessar a espiritualidade desse país imenso. Então, assim, é muito bonito ver isso. Então, eu acho que é um grande presente para nós, assim, estar presente também nesse momento, né? De ver essa materialização. Então, é desse jeito que eu estou me sentindo aqui. Estou recebendo um presente, né? De ter mais essa realização na nossa gestão do Ministério da Cultura. Obrigado, Deusa. Ministra Marionete, queria agradecer por esse momento especial. Salve, galera, eu sou indígena lá do Mato Grosso do Sul. Para mim chegar aqui hoje foi uma luta. A gente teve 2 paradas no aeroporto. A gente sofreu racismo. E quando a gente chegou, o evento estava acontecendo. A gente recebeu a notícia de que um indígena foi morto no nosso território. E o nosso coletivo aqui no Resistência. Eu quero agradecer a galera que esteve com a gente, porque foi uma mobilização gigante para a gente estar aqui. E eu quebrei o protocolo, desculpa, mas eu precisava falar. E primeiramente, eu sou indígena lá do Mato Grosso do Sul e eu estou aqui com o meu coletivo de mulheres. A gente tem ações no nosso território que, através do MIC e desse curso, a gente conseguiu levar conhecimento, levar coisas para o meu povo ter acesso, coisas que a gente não tinha, como vocês sabem. O Mato Grosso do Sul é um estado muito preconceituoso, está matando o meu povo de mês em dia, se não é criança, é liderança. E a gente está aqui, é um ato de resistência, porque ontem a gente chorou que nem criança, que nem bebê. Eu estava com minhas crianças e a minha intenção é fortalecer as crianças. Eu trabalho na casa de reza, tendo 20 crianças indígenas, e eu luto todos os dias para fortalecer a minha base. E ontem eu chorei na frente das minhas bases. E o nosso coletivo é resistência. A Miguela vai falar um pouquinho mais, porque eu tô... É muita pressão, é muita emoção.
A Miguel vai falar um pouquinho. Licença, doutora ministra. Eu queria te fazer um convite, ministra, para que você possa conhecer as retomadas do Mato Grosso do Sul, para que o governo entenda que retomada não pode ser criminalizada. Retomada é política pública. Retomada precisa ser incorporada dentro das políticas de cultura do nosso estado. O que a gente faz lá é o que o governo não faz. É reflorestar, é trazer saúde para os nossos anciões, para as nossas crianças. Então, retomada, minha ministra, é política pública. A gente não pode criminalizar. A gente precisa incorporar. Então é isso. Eu agradeço muito o momento de fala. Eu penso que é muito importante tudo que vem sendo construído. Eu peço uma atenção para o povo indígena. Falo do meu território, do meu terroir, mas todos os povos indígenas aqui presentes, todos os povos do nosso país precisam dessa atenção. Então é possível uma penada indígena, é o que a gente pede. Obrigada. Boa tarde, eu sou Nanda Capulha Cariri, sou do interior do Ceará, indígena, e a gente estava sem espaço de fala, né? Não tinha nenhuma pessoa indígena, eu acho, que teve um momento de perguntar. E eu vou fazer uma pergunta, peço licença, que eu acho que muitos agentes gostariam de fazer. Existem perspectivas de continuidade do nosso trabalho enquanto a gente... Quais seriam essas perspectivas? Porque muitos de nós temos essa sede de dar continuidade às nossas ações. A nossa presença é extremamente importante. Falo aqui em nome de muitas. Tá vendo como é bom trabalhar com o tutorial? O negócio é esse, depois que começa ninguém quer parar, né? Eu, por mim, prorrogo tudo. Eu não sei como é que tá acontecendo, eu tô falando uma coisa aqui, eu não sei. Mas assim, eu acho que a gente quer continuar, claro que a gente quer continuar. Agora, tudo é uma construção, né? O Ministério da Cultura também tem também esse outro importante pra gente saber, alô, que a gente está dentro desse governo, né? O governo também tem atravessado várias coisas que a gente está vendo, né? Em relação ao orçamento, tudo isso é uma realidade e que a gente está atravessando também, né? Então, qual é a nossa perspectiva, expectativa? Também que a gente continue tendo condição de dar continuidade a tudo que estamos fazendo. Eu também acho que é muito difícil mesmo a gente continuar toda essa construção sem ter os agentes territoriais. Eu acho que bem difícil. Então como eu falei, né, vamos continuar nessa grande construção, vamos colocar nos pensamentos assim com essa grande esperança, no que for da responsabilidade do Ministério da Cultura, certamente a gente vai trabalhar para que isso continue, porque a gente tem e a gente quer consolidar cada vez mais as políticas, e temos coisas importantes aí pela frente, viu? Eu quero também dizer para a representação dos povos originários aqui, que o Ministério da Cultura, através da Lei Aldir Blanc, tem um percentual para a cultura indígena, né, 10%, e nós temos pedido feito aí a orientação para as secretarias municipais e estaduais para implementarem essas cotas. É importante também, tanto os agentes territoriais também, mas também as próprias comunidades procurem, reclamem
essas cotas nas secretarias, né? O Ministério da Cultura tem diretoria para orientar essas questões. Nós estamos querendo realmente fazer acontecer. Lá ontem na COP, na aldeia, na COP indígena, no local, com a ministra Sônia Guajajara, nós estamos aí trazendo a construção de um plano nacional para a cultura indígena no Brasil. Eu acho que vai ser um grande trabalho, tá? Importante. É uma construção, quem sabe que não vai ser tão imediata, tão fácil, mas assim, com certeza, nós vamos ter muitas boas surpresas quando a gente começar a traçar esse plano, porque eu acho que é muito necessário a gente entender as identidades, né? As identidades tanto deles, mas principalmente as nossas, né? Então esse plano vai trazer aí um mapeamento muito importante para a própria população brasileira, para a gente se conhecer melhor, né? Essa questão das nossas raízes, dos povos originários, dos povos afro-brasileiros. A gente precisa tomar consciência de que o Brasil é esse país, dessa diversidade, né? Com tudo dentro. Com quem veio no momento da colonização, com os povos que vieram depois para cá buscar oportunidades, esse grande caldo de gente que se mistura, porque é muito fácil dizer isso é de esquerda, isso é de direita, mas na prática a vida não é assim. Na prática a vida nos coloca em várias situações. E o que a gente tem que entender é de que lado que a gente está. Se a gente está do lado do bem, se a gente está do lado da construção de um país melhor para todos, está do lado de que a gente quer um país democrático, que respeite aí os direitos de cada pessoa, de cada ser humano, de existir, de exercer a sua religião do jeito que ela compreende, porque a história da humanidade não começou agora. A história da humanidade começa há milhares e milhares de anos. Então, assim, o que existia antes? Por que havia um respeito em algum momento e agora não pode haver essa diversidade? Eu gosto muito dessa visão, da cosmovisão indígena, onde cabe todos são respeitados, todas as maneiras de ser e de estar. Então é dessa forma que eu acho que a gente vai também promover uma certa cura no entendimento do povo brasileiro sobre si mesmo, quando a gente conseguir fazer um mapeamento também em relação a essas raízes, esses tesouros que os povos originários dessa terra guardou com sangue, suor e lágrimas. Então, é isso aí. Eu queria agradecer a senhora por essa oportunidade de dialogar com nossos agentes territoriais de cultura, nossa turma dos IFES, dos escritórios, dos comitês de cultura, dizer que a senhora nos orgulha muito ser essa ministra que é agente de cultura, uma mulher negra do Nordeste. E eu queria, antes só de encerrar aqui, quebrar o protocolo, a senhora falou muito de espiritualidade, a gente está na luta para continuar essas políticas, como a senhora falou. Eu queria te entregar conta de algum, para que a senhora siga, não é desejo, para que o orgulho lhe dê força, para a senhora seguir defendendo a cultura, seguir defendendo os agentes territoriais de cultura, políticas de cultura e seguir nossa ministra por mais 4 anos. Territorial de cultura! Muito obrigado. Amanhã será um grande momento também, né? Com o nosso presidente, tá certo? Então é isso, né? Poxa, só quero agradecer aqui o nosso secretário executivo, Marcos Tavares, a todo mundo. Eu vou. Ele vai subir para me dar um presente, eu vou deixar ela falar, aí depois a gente vê como é que fica. Eu, primeiramente, sim, gostaria de agradecer a Deus, aos nossos orixás, a todos os presentes. Eu sou Dilson Furtado, sou agente territorial de cultura do extremo sul do estado do Amapá, macro região 4, Laranjal de Jair,
e Vitória do Jardim. A pergunta que eu ia fazer, a minha parente da putaria Yavu já fez aqui, que era justamente sobre a nossa continuidade, e a ministra respondeu muito bem. Então eu quero só fazer um agradecimento e uma fala, porque antes de ser agente territorial de cultura, nós já estávamos mapeando nosso território, nós já estávamos fazendo cultura, nós já estávamos numa busca ativa, em busca de resgatar um movimento que está tão distante, que está na ponta, que está tão longe. E o Ministério da Cultura, nessa retomada, conseguiu atingir esse objetivo de chegar a todos, todas e todos, ao mais distante desse Brasil. E dizer para vocês que nós, das comunidades ribeirinhas, das comunidades quilombolas, das comunidades do campo, das culturas mais distantes, pela primeira vez no Brasil, estamos sendo atendidos. Então eu deixo uma reflexão para que o Ministério da Cultura, neste governo que é propício a tantos resgates de tantas culturas, que transformem os editais em política pública, porque nós somos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Nós precisamos que a cultura seja sistema, assim como o SUS da saúde, assim como o Fundeb da educação, que a cultura possa então se alimentar desse sistema e possa garantir que a gente sobreviva como trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Muito obrigado. Eu sou Efraim Miriba, eu sou agente territorial de cultura do Amapá. Nós estamos aqui numa comitiva, nós somos 5 agentes naquela ilha, né? Como vocês sabem, nós somos uma ilha, e para mim é uma honra muito grande estar aqui. Isso que eu estou te trazendo, parece ser simples, e pode tirar. É uma margaretinha, eu estou uma semana chamando margaretinha, porque ela é toda mais profunda. Além de ser fofa, ela tem uma simbologia muito grande mesmo, que eu queria que a senhora... eu entendo o alcance, a senhora entende o alcance desse programa, mas por quem está na ponta, eu preciso falar. Esse artesanato foi feito à mão por um artesã lá no município de Porto Grande, no interior do estado do Amapá. E ela é aquela artesã que foi finalmente atendida pela PNAB. E no primeiro momento em que eu, enquanto agente territorial, cheguei naquele município e falei, vamos conversar sobre o PNAB, eu tinha esta moça de 20 anos que me falou, o que é PNAB? E hoje ela fez questão de trazer a margaretinha e me deu como missão entregar para a ministra, e é por isso que eu subi aqui, porque eu tenho esse compromisso com o fazedor de cultura e eu tenho muito orgulho de estar agente territorial de cultura, porque, ministra, eu quero que a senhora entenda e que todos aqui entendam. Eu já fui a ponta, lá no finalzinho do estado do Amapá, onde muita gente nem sabe onde fica. Eu já fui a ponta e hoje eu me sinto meio, porque tem uma ponta mais pra frente que eu me sinto meio. Muito obrigada pela oportunidade. E é um prazer imenso estar aqui. Gente, a gente vai dar conta de recolher, tem presente para mim com os coordenadores. Depois, ela tem um compromisso agora, porque da entrevista, mas queria agradecer mais uma vez e a gente vai conseguir recolher todos os presentes para entregar para a ministra. Valeu, gente! Eu vou falar, ela não fala. Ela falou. Por favor, eu poderia falar. Eu me chamo Isamara, indígena da etnia Macuxi, com idade de 30 anos, sou do município de Boa Vista, Roraima, e eu me senti contemplada pela fala da parente que subiu aqui. Eu também gostaria de saber quais eram os planos para os agentes territoriais em 2026, e ela respondeu muito bem a pergunta. E eu tenho mais uma segunda pergunta, ministra, com todo respeito. Eu gostaria de saber da senhora se seria possível a criação de editais específicos para fazedores de cultura indígena de todos os estados, porque muitos fazedores de cultura têm uma idade avançada, são leigos em relação à tecnologia. Preciso que a senhora leve o nosso pedido de socorro às secretarias de todos os estados e pressione eles para que eles façam as fichas de cadastro
pessoas que são leigas. Eles não querem, eles querem fazer com que a gente aprenda a força, a mexer a tecnologia. Isso não é certo. Temos que respeitar os fazedores de cultura, os primeiros desta terra, os contadores de história, os fazedores de artesanato, os pintores que fazem os cantos de todos segmentos. Eles precisam ser valorizados também, através de vídeos, fotos e fichas de inscrição, para que dessa forma a cultura chegue até eles, esse programa chegue até eles, porque é necessário, como a senhora falou, precisa chegar aos pontos. Então faça com que chegue às pontas. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Isso está previsto, né? Isso está previsto, está na lei, faz parte da lei. E as pessoas podem fazer também através de fotos, através de gravações. Agora a gente também, eu não entendi, vou conversar com os secretários municipais estaduais e também quero até agradecer também os secretários municipais estaduais do Brasil que estão nos aprofundar mais, né? Obrigada. Valeu, gente! Gente, muito obrigada. Um beijo no coração de cada um. Amanhã a gente vai estar junto com o presidente